Bem-vindos a mais um Conexão Kardec, nosso canal que fala de alma para alma, que faz essa interligação com o Espiritismo. Hoje nós recebemos o Flávio Catalano, que é um palestrante espírita, para a gente falar um pouquinho aí de alguns temas que têm aparecido na internet, né? Bem-vindo, Flávio. Tudo Obrigado, bem? Hélio. Obrigado. Prazer estar aqui. Que Muito bom, feliz. ficamos felizes com a sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder conversar sobre a doutrina e trazer assuntos que merecem a atenção e usar o canal das redes sociais para isso. Isso é muito importante. Que bom, ficamos felizes com a sua presença. Flávio, me fala uma coisa, você aí nessa sua rotina de palestras, como você vê o jovem hoje num centro espírita? Como eu me via, pouco, e talvez o que eu vou falar seja um pouco polêmico, mas não é. A juventude, ela busca a espiritualidade dentro do momento certo dela e de cada um. Esses dias eu estava fazendo uma palestra numa cidade e um dos diretores do centro me disse assim: Flávio, a gente fica incomodado porque a gente só vê gente idosa no centro espírita. E aí eu fiz um questionamento para ele. Falei, bom, se só tem gente idosa no centro espírita, o centro espírita acabou? Não. Então significa que sempre tem gente idosa? É. Então significa que a gente busca mais a doutrina espírita quando a gente tem uma certa maturidade. Por quê? Porque é na maturidade da vida que a gente começa a se questionar sobre questões espirituais. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu não me questionava sobre questões espirituais. O que eu me questionava, Hélio? A minha roupa, o meu corpo, se alguém gostava de mim, se os meus amigos gostavam de mim, que prova eu ia ter, se eu ia para a praia, se os meus pais estavam bem. A discussão sobre drogas, sobre sexo, conhecimento do corpo. Não é uma idade em que normalmente, salvo raríssimas exceções, em que normalmente a gente se questiona sobre questões de espiritualidade. Agora, isso significa também que a partir dessa idade a gente começa a ter uma certa curiosidade sobre questões espirituais. Agora, disso para fazer um jovem a entrar num centro espírita, a participar de um trabalho doutrinário, isso leva um certo tempo. Salvo exceções de jovens que são criados dentro do movimento espírita, os pais, desde pequeno, levam na evangelização, ele acaba tendo um hábito de um grupo, mas na maioria das vezes há uma necessidade de um certo amadurecimento, um certo questionamento para questões espirituais que levam as pessoas para a doutrina. Isso acontecia na minha época e isso era muito comum. O que mudou da década de 90 do século XX para os dias atuais? Agora a gente tem um mecanismo de aproximação do jovem para ele buscar respostas que chama-se rede social. E dentro do movimento dele de buscar respostas dentro da rede social, em um momento ou outro vai aparecer para ele um vídeo espírita de um palestrante, um corte, um short dentro do Instagram, um Reels do Instagram, em que ele vai olhar e vai parar ali por 10, 20 segundos, vai ver um vídeo, vai se interessar e vai buscar mais respostas. Então é claro que hoje emerge muito mais no jovem o questionamento. Por quê? Porque ele olha um vídeo de um palestrante espírita e ele fala, bom, vou buscar respostas a respeito disso no centro espírita da minha cidade. Só que quando ele chega no centro espírita da cidade dele, ele toma um choque. Por quê? Porque ele vai olhar para um ambiente que é mais sereno, mais pausado, mais devagar, mais lento, que é próprio de um ambiente que é dirigido, organizado por pessoas mais velhas. Então eu vou usar para você um símbolo disso. A ciência explica que o cérebro ele começa a amadurecer a partir dos 23 anos de idade. Tanto que, quando a gente vai fazer discussões a respeito da redução da maioridade penal, um dos pontos cruciais para isso é que
Não adianta você reduzir a maioridade penal para um cérebro que ainda não tem consciência da penalidade do mal que ele faz. Uhum. Então, se eu estou dirigindo um carro e eu tenho 20 anos de idade, eu vou ultrapassar um caminhão. Lá na frente tem um caminhão. O que eu faço? Eu reduzo ou engato a quinta marcha? Depende da distância que ele tiver, né? Eu vou engatar a quinta marcha, porque eu sou jovem. Sempre vai dar tempo. Esse meu pensamento já é uma maturidade, Já né? é a maturidade, entendeu? Quando a gente é mais maduro, mais velho, a gente fala assim, quer saber? Eu já não tenho mais idade para arriscar. Então, há um choque geracional dentro dos centros espíritas hoje, do jovem que chega querendo engatar a quinta marcha e do pessoal mais velho dizendo, ó, vai por mim, reduz para a quarta, você não precisa ter pressa, vai devagar. Então, acho que esse é um ponto fundamental dentro dessa discussão toda, que envolve uma má interpretação sobre o censo do IBGE, que marcou uma queda, né, e que, na verdade, não aconteceu absolutamente nada disso, né, a gente pode conversar a respeito disso, é que o jovem chega na doutrina espírita revolucionando o ambiente. O pessoal mais velho vai dizer, olha, eu já fui jovem, vai devagar, vamos cumprir um ritual aqui. Então esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa entender, e aqui eu acho que é um recado para quem é dirigente de centro espírita, que cada centro espírita é um universo em particular. Primeiro porque ele está numa cidade específica, muitas vezes num bairro específico. Ele tem uma dirigência legal, que é a Federação Espírita, as uses e toda a dinâmica de funcionamento. Mas ele tem, acima disso, o ambiente próprio do centro em que ele está, com as pessoas próprias. Ele tem que ter uma certa autonomia para administrar melhor situações muito mais específicas. Vou te dar um exemplo. Uma amiga muito íntima, de trabalho espírita, comentou comigo, num tom de desabafo até, que a filha dela começou a perceber mediunidade. E ela morava numa outra cidade, num outro estado até. E ela foi buscar um centro espírita. Ela não estava bem, a mediunidade dela provavelmente tem aflorado, ela ficou muito suscetível a variações de psicosferas diferentes, e ela foi, por intermédio da mãe, buscar um centro espírita na cidade onde ela morava. Acredito eu, para tentar controlar essa mediunidade. E para saber o que estava acontecendo. O que o centro fez? O centro foi muito pouco sensível com ela. Disse para ela, vai estudar. Aí ela ficou estudando. Só que a mediunidade dela, aflorada e descontrolada, ainda existia. Porque o estudo por si só não necessariamente educa a mediunidade. O que educa a mediunidade? A prática da mediunidade. Então o centro deveria, ao invés de aplicar a lei a ferro e a fogo, estudar o caso em particular. Dizer, olha, eu tenho aqui uma jovem, ela é uma exceção à regra, ela não veio para conhecer a doutrina, ela veio porque a mediunidade dela aflorou. Ela tá com um portão mediúnico aberto cotidianamente e a gente precisa adotar uma atitude excepcional. Então, acolher ela numa reunião mediúnica e trocar o pneu com o ônibus andando. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, e aí o que aconteceu? Ela não recebeu ajuda, ela acabou indo para um centro de Umbanda. O que o centro de Umbanda fez? Pôs ela para trabalhar. Pôs ela para trabalhar. Numa gira. E aí ela foi trocando o pneu com o carro andando, foram ajudando ela. Então, o que eu acho que é o ponto fundamental, matricial de todo o problema da doutrina espírita hoje, no diálogo com o jovem, é que os centros espíritas eles não estão usando de uma coisa que chama imponderabilidade da existência humana, que é o seguinte, aqui está a doutrina espírita, aqui está o livro dos espíritos, só que a vida real, ela pede da gente que a gente tome atitudes específicas para cada momento, saber interpretar e saber usar essa prática para situações diferentes. É óbvio que vai chegar um jovem numa casa espírita curioso. É uma forma de você atuar. Vai chegar outro jovem na casa espírita perguntando, onde está o meu pai? Ele morreu. É outra situação. Vai chegar um jovem dizendo, eu uso drogas, eu preciso de ajuda.
é outra situação. E vai chegar um jovem dizendo que não é muito comum, a minha mediunidade explodiu. E aí o que acontece com o jovem quando a mediunidade explode? Ele bebe, ele se descontrola. Aí a família vai dizer, é bipolar. Não, é mediunidade. Né? A mediunidade aflora, ele não consegue controlar as energias que estão em volta dele. Por quê? Porque o jovem, ele não está num ambiente de uma pessoa mais velha, mais equilibrado. Ele está num show, ele está num churrasco, ele está em meio à escola, ele está num ambiente extremamente conturbado. Então, e ele está na internet. É diferente de você falar para uma pessoa de 40 anos, olha, reduz, maneira o uso das redes sociais minutos antes de você dormir. Porque você, a hora que seu corpo dorme, você vai para a erraticidade, você vai encontrar outros espíritos. Então, procura melhorar o seu equilíbrio. O jovem, ele vai dormir com o celular ligado. Então, é claro que ele vai acordar completamente desequilibrado por conta dessa dinâmica. Então, cada caso é um caso. As casas espíritas, elas precisam de um pouco mais de sensibilidade para não levar a ferro e a fogo as determinações doutrinárias, mas adaptá-las. Por quê? Porque Kardec foi um homem do tempo dele, certo, Hélio? Ele é do final do século XIX. Nós estamos no século XXI. Eu não preciso mudar a doutrina espírita. Eu preciso saber aplicá-la a partir dessa realidade. Então, um exemplo claro, eu tenho o livro dos médiuns. O livro dos médiuns indica que é preciso que haja uma adaptação do médium para ele poder trabalhar. Mas o próprio Kardec teve que fazer uma adaptação porque ele não adaptou a doutrina espírita para as médiuns trabalharem na produção do livro dos espíritos. Então ele adaptou essa realidade. Ele era o homem do bom senso. Tanto que quando ele morreu, quando ele desencarnou, a cerimônia de sepultamento dele foi feita com um discurso, e nesse discurso foi dito que Kardec era o bom senso encarnado. Nós não estamos usando bom senso. Exatamente. Entendeu? Então, chega uma senhora de 60 anos no centro espírita, ela está precisando de acolhimento, ela está precisando de consolo, ela está precisando de auxílio, ela está precisando de paz e de serenidade. Chega um jovem, eu tenho que ter outra postura. Eu acho que nesse ponto, eu acho que nós estamos falhando. E digo que eu também, porque até que essa discussão fosse colocada, eu estava indo no automático, nas palestras, no meu trabalho. A partir desse ano é que eu comecei a perceber que havia necessidade de poder ter um discurso um pouco mais próximo dessas particularidades que os jovens têm e que procuram a casa espírita, né? Você me fala, você não cresceu na doutrina, ou você já tinha os pais no centro espírita? Já, eu cresci na doutrina. Meus pais se separaram muito cedo e eu ia com meu pai na reunião mediúnica com 8, 9 anos de idade. Acredito eu, porque ele não tinha com quem me deixar. Então, assim, desde 8, 9 anos de idade eu frequento o centro espírita. Porém, quando eu entrei na faculdade, eu abandonei a espiritualidade. Eu fui em busca da racionalidade, eu fui em busca da filosofia, da sociologia, da literatura. Eu fui fazer, Hélio, o que todo jovem faz. Quando eu atingi a minha maturidade, eu precisei da doutrina espírita de novo. Então é aquela fase em que você diz assim, pai, mãe, preciso do meu tempo. Entendi. Então eu fui criado dentro da doutrina, tive os valores da doutrina, mas teve um tempo da minha vida em que eu precisei buscar outras coisas. Então eu fui conhecer a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, eu fui conhecer o trabalho de José Trigueirinho Neto, eu fui conhecer o trabalho da espiritualidade ufológica, eu fui passear pela espiritualidade. Depois eu voltei com toda essa bagagem e aí eu tinha absoluta certeza de que era o centro espírita o meu caminho. Eu me lembro, inclusive, que quando eu voltei para a casa espírita mais maduro, eu tive a exata noção de duas coisas que iam acontecer comigo. Eu ia trabalhar num diálogo mediúnico, quando a primeira vez que eu participei de um diálogo mediúnico maduro, não como criança, eu falei, isso aqui foi feito para mim. Eu faço isso até hoje. E palestra.
Uhum. Eu tinha exata noção de que eu ia fazer isso. E foi assim, naturalmente. Mas só quando eu estava espiritualmente preparado. Você comentou até que você deu uma afastada e porque você estava com outros pensamentos, como o jovem está com outros pensamentos. Você acredita que para haver esse acolhimento diferenciado que a gente comentou agora, os centros espíritas precisariam falar mais de aborto, de gravidez na adolescência, de drogas, de tantos assuntos que o jovem às vezes não tem nem liberdade de falar com o seu próprio pai, com a sua própria mãe? Eu acho que sim. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai acontecer o seguinte: não tem bola de cristal, mas eu sinto isso. Nós tínhamos duas rodinhas. Imagine que nós somos a doutrina espírita no Brasil é uma bicicleta e nós tínhamos duas rodinhas. Uma rodinha se chamava Chico Xavier, a outra rodinha se chamava Divaldo Franco. A gente não tem mais essas rodinhas. Então agora a gente vai ter que, na marra, andar com a bicicleta, mesmo levando um tombo ou outro. O que eu acho que vai acontecer a partir de agora é que os centros espíritas eles vão se tornar mais leves no sentido de adaptar circunstâncias, situações, experiências mediúnicas para que o centro seja mais acolhedor à diversidade das pessoas. Nós somos muito diversos. E é muito interessante a pergunta que você me faz, porque recentemente eu conversava com alguns amigos e usei até em algumas palestras que eu fiz até nas últimas semanas, porque a gente precisa não só renovar o nosso argumento. Veja, eu não estou dizendo que a gente tem que renovar a doutrina, mas a gente tem que renovar o nosso argumento para fazer a leitura da doutrina e entender que o ser humano ele é muito diverso. É por isso que nós temos tantos livros espíritas, porque cada um encontra a sua sintonia espiritual a partir de um caminho. Tem uma passagem da vida de Chico Xavier muito interessante. Quando eu estou um pouco azedo assim da vida, reclamão, quando eu estou um pouco preocupado demais, quando eu estou ranzinza, e eu percebo que isso é sintoma de uma disponibilidade para a obsessão, eu tenho um amuletozinho. Eu coloco um audiobook, também sou jovem, eu coloco lá um audiobook, eu baixei o aplicativo da Audible, peguei o livro em audiobook da biografia do Chico Xavier. E vou ouvindo na academia, no carro, onde eu tô. Por quê? Porque eu me coloco no meu lugar, vendo a vida do Chico, sofrida, difícil, um jovem incompreendido. Quiseram internar ele dizendo que ele era louco. Ele se livrou da internação trabalhando de madrugada numa fábrica de tecido. Começou a psicografar obras muito jovem, teve que abdicar da sua própria vida. Quando eu entro em sintonia com a vida da biografia do Chico, isso me acalma. E tem uma passagem da vida do Chico que eu acho muito curiosa. Teve uma época, como falam meus alunos, que o Chico estava numa vibe de materialização. Então ele pegou gosto por materialização e recebia na casa dele, em Pedro Leopoldo, um médium de materialização, não sei se você já ouviu falar, chama Peixotinho. Já ouvi falar. Isso. Então o Peixotinho vinha do Rio de Janeiro, porque o Peixotinho era um médium de materialização excepcional, talvez o maior médium de materialização que nós tivemos, e ele vinha do Rio para Pedro Leopoldo e o Chico recebia ele na casa dele, faziam as práticas de materialização, o Chico também praticou materialização, recebia muita gente na casa dele e recebiam vários espíritos, José Grosso, Meimei, Sheila, Curas. Lá pelas tantas, materializa Emmanuel. Senador, bravo, severo, passa tão alto que ele tinha que passar um pouco abaixado na soleira da porta, olha todo mundo e diz assim: peço aos irmãos que encerrem as sessões de materialização. O livro educa. É preciso que o médium Chico Xavier se dedique aos livros. Essa passagem, Hélio, sempre me incomodou, porque eu pensava assim: caramba, a maneira mais eficiente de você provar a mediunidade é pela materialização. Sim. E o Emmanuel pede justamente para que as pessoas parem, para que o livro seja
o ponto principal da vida do Chico. Depois de maduro, é que eu fui entender que o legado da doutrina espírita não é Chico Xavier, não é Divaldo Franco, não sou eu, não é você, não é Giovana, não é ninguém, são os livros. E por quê? Porque a doutrina espírita é um processo íntimo, individual, silencioso e introspectivo de crescimento espiritual. Nós não temos sacerdote, nós não temos rituais. O que a gente tem? Os livros. Os livros. E isso demanda um esforço individual. Então, muitas vezes, o jovem chega na casa espírita e é dado a ele um ritual ou, muitas vezes, um caminho que um adulto faria. Então, eu acho que essas discussões do aborto, da gravidez na adolescência, da questão da droga, da questão da inteligência artificial, é muito importante falar sobre inteligência artificial com o jovem, porque isso já, estudos mais específicos de Harvard, Princeton e Yale, já vem mostrando que isso está fazendo o jovem não pensar mais, não ter espírito reflexivo, não ter espírito questionador. Eu falo por experiência própria, porque eu sou professor. Então eu busco aluno que usa inteligência artificial igual a CIA buscava o Bin Laden, só para você ter uma ideia. Porque eu tento evitar ao máximo que o jovem use inteligência artificial para fins educativos. Ele não vai entender isso agora, mas lá na frente ele vai entender. Então, dentro de todo esse contexto, como é que a doutrina espírita precisava receber o jovem para discutir todos esses assuntos? De um lado, com os livros, dizendo, olha, pega esse livro que tem resposta aqui. Eu preciso fazer o jovem buscar a resposta. Porque o que ele está acostumado é digitar, ele tem que buscar essa resposta no livro. O livro é a descoberta. O livro é tirar o jovem da zona de conforto. Você não está feliz com a sua sexualidade? Não. Então, pega esse livro aqui e busca a resposta nele. A doutrina espírita tem livros a respeito disso. André Luiz, na sua obra, discute isso. Os livros nos domínios da mediunidade, Evolução em Dois Mundos, vão falar a respeito disso. E por outro lado, o diálogo, a reunião, a discussão, o debate, deixar o jovem falar, né? Isso é muito importante. Eu acredito que isso já está acontecendo. Mais jovens estão assumindo postos nos centros espíritas, buscando essas respostas. Agora, se eu pudesse dar um conselho com uma pessoa mais velha, é falar assim para o jovem: busca sempre uma casa espírita para você tirar respostas e não se baseie única e exclusivamente na resposta da rede social. A rede social a gente está aqui para provocar, para cutucar o jovem, tirar ele da zona de conforto, né? Agora, a resposta tem que ser dentro do ambiente de uma casa espírita, que tenha a vibração correta, que tenha a psicosfera correta, que vai conduzi-lo melhor. Onde é que um espírito benfeitor vai conduzir você melhor para um conhecimento? Olhando o Instagram ou lendo um livro na sua intimidade e participando de uma casa espírita. Acho que não resta dúvida. Então, o livro tem essa função fundamental, nos introspectar, fazer o movimento contrário do que a gente vem fazendo. O que a gente faz? A gente está sempre buscando respostas fora. Eu estou sempre olhando para o outro, que o outro me responde. O livro espírita tem a função fundamental de, a hora que eu estiver lendo o livro, eu entro em sintonia com a minha mais íntima parte espiritual e abro para que os espíritos benfeitores vão dialogando comigo, nos insights, nas intuições, nos pensamentos, e eu vou descobrindo respostas. Então, por exemplo, vou citar um caso que acho que para o jovem é muito interessante. Uma das coisas que a gente tem e que nos faz diferenciarmos de qualquer outro ser vivo é o nosso espírito questionador. Nós fazemos perguntas. Outros seres vivos não fazem perguntas. Desde uma criança de 2, 3 anos de idade até uma pessoa que está prestes a desencarnar, a essência dela como ser humano
é o fato de que ela faz perguntas. Bom, minha mãe faleceu, desencarnou há mais ou menos uns 2 anos. Um processo muito doloroso de trombose em resultado de uso de cigarro, desde a adolescência. Uma das coisas que eu questionava muito era como é que ela tá? Será que ela tá bem? Será que ela chegou em algum lugar específico? A perna dela voltou? O perispírito dela se recompôs? Eu tinha 2 opções. Buscava uma sessão de psicografia e ficava esperando a sorte grande, ou usava da estratégia que eu sempre aprendi na doutrina espírita. Qual? Pega um livro e vai atrás da resposta. Então eu encontrei um livro, Missionários da Luz, do André Luiz, e principalmente a obra toda do André Luiz, e fui pesquisar como é que as pessoas faziam para se comunicar com aqueles que já haviam desencarnado. Havia ali um caso em que André Luiz ele testemunhou uma mãe desencarnada sentada numa casinha muito pobre fisicamente, mas que era um centro espiritual. Nessa casa, esse centro espiritual, um dos trabalhos era conversar com pessoas desencarnadas e pessoas encarnadas para que elas pudessem se encontrar. E o André Luiz, ele testemunha uma mãe desencarnada conversando com a filha encarnada, mas desdobrada por conta do sono. E aí ele fala que o cordão, né, o fio, é que identificava quem era vivo e quem era já desencarnado. E a mãe dizia para a filha: fique tranquila, tá tudo bem, eu estou bem, tenha ânimo, prossiga, cuide das coisas, não se preocupe. E aquilo me chamou a atenção. E aí tinha um ponto importante. O André Luiz repara que a filha, ela estava meio grogue. E aí ele pergunta para o benfeitor espiritual: essa moça não está bem, ela está prestando atenção no que a mãe está falando? E o benfeitor diz: ela não vai se lembrar de que encontrou com a mãe, mas ela vai sentir muito bem, ela vai se sentir muito bem quando ela acordar, porque o que ela precisava era desse encontro. O que eu fiz? Usei o livro como uma prática. Me programei durante o dia, refeição frugal, mentalizando que gostaria de ter notícias da minha mãe. Fiz a leitura de novo. Procurei não ter nenhum desequilíbrio à noite. Fui dormir. Não me lembro de nada, mas no dia seguinte eu acordei com a íntima certeza de que eu tinha me encontrado com ela e de que estava tudo bem com ela. Nossa. O que é isso, Hélio? Isso é doutrina espírita pura. O maior suco da doutrina espírita, que é: meu caro, pega o livro e se vira. A gente não tem sacerdote, a gente não tem líder que vai te dizer o caminho. O caminho é a gente que faz. Por isso que nós somos uma doutrina tão libertadora. E por isso que tão pouca gente está pronta para ser espírita. Porque demanda uma certa dose de sair da zona de conforto e buscar resposta. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. Então, esse é um fator desafiador para o jovem que a gente precisa instigar. Você quer respostas sobre seu vício, sua sexualidade, a sua condição? Você quer respostas por um ato que você teve, que ninguém sabe, mas que você teve que abortar por milhões de motivos? Busca respostas nos livros da doutrina espírita. Ali são livros imortais. É por isso que o Emmanuel dizia: o médium Chico não tem tempo a perder. Porque a hora que o médium Chico desencarnar, o que vai sobrar são as estruturas da doutrina espírita. A herança fundamental da doutrina é as obras de Kardec e as obras de Chico. A gente não precisa de mais nada. Tem muito livro ali para a enormidade de diferentes personalidades que nós somos. Então, é bem provável que você vá se sintonizar com um livro que, para mim, não vai fazer tanta diferença. Mas um livro, para mim,
vai me sintonizar e que para você não vai fazer tanta diferença. É a particularidade que você falou, né? Exato. Isso é a essência da doutrina. Mas o que a gente não pode é, primeiro, atropelar. Vamos com calma. Primeiro, já temos uma resposta ótima, que é o jovem reclamando. Já significa que ele quer alguma coisa. Então isso é muito bom. Segundo ponto, as casas espíritas precisam se adaptar. O mundo mudou, é necessário se adaptar. Terceiro ponto, é a gente cobrar do jovem que ele tem esse espírito questionador, dele fuçar respostas, né? Ir lá, pegar um livro, baixar na internet, tem em PDF. Então, sempre que eu estou dando uma palestra e que eu vou usar um livro na palestra, eu busco um livro que eu sei que tem em PDF, que é de domínio público. E falo, gente, digita no Google tal expressão, você vai baixar o livro em PDF, você vai poder ler. Quando eu sei que tem um audiobook, quando eu sei que tem um áudio, digita aí no YouTube que você vai encontrar. Faz assim, baixa o vídeo, ouve o vídeo, você está na academia, você está na sua casa, instigar o jovem a ele buscar respostas. Ele não precisa buscar respostas dentro de um centro espírita, ele não precisa buscar resposta num líder espiritual. Ele precisa buscar resposta no livro e na intimidade dele. Porque a espiritualidade, ele vai conversar com você. Ela não vai esperar que você vai lá em Brasília, esperar uma carta psicografada, sendo que ele pode conversar com você. Então ele vai te instigar a se preparar mediunicamente para você poder receber essa carta. Que interessante. Que é o diálogo. E o livro faz Eu isso. nunca tinha pensado nesse sentido, mas é a realidade mesmo. Né? Ele vai instigar você, porque ele tem como fazer isso. Ele não precisa que você vá até lá, né? Ué, se minha mãe quer falar que tá bem pra mim, ela vai falar pra mim ou vai falar pra médium que tá lá no Mato Grosso? Não teria Né? porquê, né? E por que que uma pessoa vai na casa espírita e diz assim, eu nunca recebi uma carta da minha mãe? Eu digo, porque não precisa, porque sua mãe conversa com você todo dia. O problema é que você não lembra. Você tá bem? Você tá se sentindo bem? Não. Bom, a gente não fala, mas às vezes a mãe não quer falar, tá magoada. Uhum. Tem situações, né? Quando você desencarna, você não passa por um pó de pirlim-pim-pim que resolve tudo. Tem pai que no processo de desencarne sente os filhos discutindo a herança. Então, quando ele desencarnar, você concorda comigo? Ele não vai querer mandar uma carta para os filhos dizer como ele está. Ele está magoado, leva um tempo. Mas a gente precisa questionar isso, a gente precisa ir atrás dessas respostas. Os livros são muito importantes, eles têm em PDF, existem audiobooks no YouTube das mais variadas obras. A gente precisa fuçar um serviço de garimpagem. Eu acho que é isso que é importante. Cada um, Hélio, tem um caminho. A doutrina espírita, ela não é um caminho único. Único, né? A doutrina espírita, ela é um caminho muito extenso. Existem muitos pontos. Então, a gente pode pensar rapidamente aqui. Eu tenho um caminho que é o caminho da revisitação do Evangelho. Tem jovem, tem adulto, tem idoso que tem essa vibe da leitura do Evangelho, da leitura de Jesus e dos apóstolos. A gente tem as obras. Tem jovem que é científico. Ele quer saber o seguinte, o extraterrestre, ele é vivo ou ele é morto? Um extraterrestre, ele pode participar de uma reunião mediúnica? Então ele pode buscar respostas a respeito disso dentro dos livros espíritas. O que acontece quando eu interrompo uma gravidez? Ele pode buscar resposta, se ele não quiser perguntar. Vai garimpando isso nos livros. A minha sexualidade, eu preciso me entender. Ele pode buscar resposta. Por que meus pais brigam tanto? Por que eu não gosto tanto do meu pai? Então vamos pegar um exemplo desse para a gente situar o jovem nos livros. Imagine que você é meu pai e eu sou seu filho. Eu não gosto de você, mas eu não sei por quê. É uma sensação de que eu não consigo ficar perto de você. A gente não se dá. Você faz tudo para mim, mas eu não consigo ter respeito por você. Então o jovem vai perguntar, por que isso acontece? Não é natural. Meu pai nunca fez nada para mim e mesmo assim eu gostaria que ele morresse. Uhum. Cenas muito comuns no nosso cotidiano. Sim. O jovem vai buscar respostas
nas obras de André Luiz. Ele vai descobrir lá que em muitas circunstâncias o assassino, quando mata o assassinado, ele cria um rompimento da vida daquele que ele matou. Assassinou. As ideias equivocadas vão dizer assim: então na reencarnação, o cara que matou ele vai morrer. Não. Matar e morrer ele sabe. O que ele fez com aquela pessoa? Tirou o que dela? A vida. A vida. O que ele tem que dar de volta? A vida? A vida. Então ele vai ser pai. Mas você foi um assassino meu. Não é que agora eu sou seu filho e o meu inconsciente perispiritual vai tratar isso de boa. Tá tudo tranquilo, Tá né? tudo tranquilo. Entende? Então no livro eu consigo respostas. Só que, acho que esse é um ponto fundamental. Reencarnação, ele não é muleta. Não é desculpa. Tem uma música do Raul Seixas, conhece o Raul Seixas? Conheço. Que ele diz assim: eu convenço as paredes do quarto e durmo tranquilo. Então é assim, você está andando de carro, aí você vê uma mãe chorando na rede social, ou na rua, uma criança abandonada, um mendigo na rua, aí você fala assim: a lei da reencarnação, ele era um político maldoso, esse filho era um romano das guerras. O que eu faço? Por que eu uso esse subterfúgio equivocado? Como muleta. Como muleta para quê? Para consciência, né? Acredito. Para consciência. Convenço as paredes do quarto e durmo tranquilo. Para falar, então tá tudo certo. Era isso que ele tinha que passar. Ele tem que passar mesmo. Eu não tenho que fazer nada com... Tô tranquilo. Isso é errado. Por quê? O processo reencarnatório é um mistério que ninguém tem condições de saber. Se algum dia alguém te falar: olha, fulano está passando isso por causa disso e disso e disso, meu amigo, não acredite. A chance dele estar inventando é muito grande. Nós não conhecemos os mistérios do processo reencarnatório. Agora, a gente pode sentir, a gente pode prever, a gente pode ter intuições. E o que a gente faz com isso? Nada. Fique em silêncio. Exatamente. Ponto. Na outra linha, parágrafo. Enquanto esse cidadão passa por esse processo de expiação, o que eu posso fazer para melhorar a vida dele? Alguma coisa. A caridade, uma oração, o que seja, né? Agora, o que eu não posso é dizer para ele: você está passando isso. Porque você... Eu tenho um amigo do Sul e conversando com pessoas que não são espíritas ajudam a gente a entender o quão arrogante nós somos. E aí, conversando com ele, eu disse assim: sabe o que é, Marlos? Chama Marlos. É um amigo de um grupo de ufologia, que eu adoro ufologia. Eu disse assim: a doutrina espírita nos ajuda a entender que quando há algo de errado na nossa vida, a culpa é nossa. Aí ele me respondeu assim: a culpa é minha de eu ter uma filha autista nível 3 que conversa comigo com cards. Aí eu fiquei em silêncio. É melhor. Melhor mesmo, é. Porque aí eu percebi que a resposta que eu dei para ele foi arrogante. Aí eu disse assim para ele: posso te dizer, Marlos, que eu falei de modo equivocado, porque eu tenho uma filha autista nível 1 e a culpa não é minha e a culpa não é dela. E eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero viver esse momento, porque o passado representa um momento da espiritualidade e não minha agora. E daria a ideia, né, de uma arrogância, de um julgamento. Eu tenho o poder de te julgar e dizer: é isso aí, você merece isso, ou é justo isso para você. Quem sou eu para dizer isso? A gente sabe que existe um significado para tudo que passamos. O que a gente não pode é ficar dando carteirada nos outros. Porque isso também é uma forma da gente se isentar das responsabilidades que temos. Então, qual seria a responsabilidade de cada um? É dizer assim: olha, eu tô aqui sentindo comigo, no meu íntimo, não vou contar para ninguém, que essa pessoa, meu Deus, está passando por isso porque algum motivo ela tem. Ponto. Mas vamos ajudar. Eu me lembro de uma vez que eu ajudava um senhor a dar passe, de terça-feira de manhã. Eu não dava aula, não tinha nada. Ele falou: você pode ir comigo? Eu tenho 5 casas onde eu dou passe. Durava 40 minutos. Foram os 6 meses em que eu mais aprendi sobre a doutrina. Por quê? A gente ia na casa de uma senhora
que tomava passe, porque ela já não levantava da cama. A gente ia na casa de uma jovem que tomava o passe. E a gente ia numa casa de uma menina que devia ter uns 8 anos de idade. Ela não mexia nada, nenhum dos braços, nenhuma das pernas, nem o pescoço, nem a boca, nem os olhos, e respirava por meio de aparelhos. Ela não nasceu assim. Ela caiu de um motociclo, ela mora numa rua muito íngreme, e ela caiu e ela ficou tetraplégica. Todas as vezes em que eu dava o passe nela, ela emanava uma alegria que me constrangia. Na minha intimidade, me foi dito assim durante o passe. Porque teve uma vez durante o passe em que eu questionei Hélio. Eu falei, por quê? Por que isso? Não faz sentido isso. Uma criança. Olha a mãe como tá. Desgaste, cansada, exausta, a criança na cama. E dando o passe eu me questionei, por quê? Veio na mente o seguinte, foi a única forma de fazer ela não cometer suicídio mais. Não. Mas Hélio, eu saí dando carteirada para os outros. Não. Guardei comigo. Eu guardei comigo. Isso é doutrina espírita. Silêncio. Descoberta mediúnica íntima. E aí vem, para mim, a lição mais poderosa da doutrina espírita, que a gente volta lá no nosso começo. Qual seria a forma mais eficiente de eu provar que existe vida além da morte? Materializar um espírito, concorda? É. Então eu vou numa reunião mediúnica, aliás, eu vou numa reunião pública e digo, gente, vamos materializar um espírito aqui. O que ia acontecer segundos depois do espírito se materializar? Metade da plateia sair correndo, uma parte dela ia bater em mim achando que era algum truque, a outra metade ia desmaiar. Então essa não é a forma ideal de você dizer existe vida após a morte. Qual é? É você estar fazendo um café e você sentir que a sua mãe, que o seu pai, que o seu irmão te abraçou. Você não conseguir explicar para ninguém, mas você tem absoluta certeza de que ele estava lá. Isso chama-se mediunidade. Ela é íntima, intransferível e inteligível para o outro. Exatamente. E a gente tem que buscar isso. Como? No livro, saindo da zona de conforto, sem esperar que o centro faça isso pela gente. Nós não vamos encontrar mediunidade nas redes sociais. Nós vamos encontrar mediunidade na leitura, na prática, na busca dentro dos centros espíritas. Que o nosso trabalho aqui é de, mais uma vez, cutucar, tirar da zona de conforto, lembrar as pessoas. Já que você está no trânsito, nos ouça, nos veja. Já que você está na academia, já que você está no seu quarto, nos veja. Mas olha, isso não é resposta final. Aqui é só a instigação inicial. Para você buscar, né? Exatamente. E eu queria lembrar os jovens que buscam respostas, que eles não podem esquecer que um dos fundadores da doutrina espírita, que assina o prolegômeno do Livro dos Espíritos, chama-se Sócrates, o filósofo. E que depois do nome dele vem o discípulo dele, Platão. Então a doutrina espírita ela é fundada pelo filósofo que perguntava. Ele não tinha resposta, ele só tinha pergunta. Então a gente não tem resposta, a gente tem pergunta. E da pergunta a gente leva a outra pergunta e a nossa vida é buscar resposta para essas perguntas íntimas, que cada um vai ter a sua resposta. Então eu acho que para o jovem é desafiador, são momentos desafiadores, mas são momentos curiosos. Por quê? Porque hoje ninguém acredita em mais nada do que está vendo, do que está ouvindo. Concorda comigo? A inteligência artificial pode criar um Hélio apresentando o programa e você já ter desencarnado há muito tempo. Se eu não tenho mais como acreditar no que eu vejo, se eu não tenho mais como acreditar no que eu ouço, o que me resta? O interior, né? O que eu estou sentindo. Né? É isso que vale hoje. Então, são tempos desafiadores, mas são nesses tempos que a gente se transforma. Com certeza. O nosso tempo está acabando, Flávio. Eu queria agradecer muito a sua presença.
E acho que você vai ter que voltar, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. Não, volto com todo o carinho. Espero ter respondido um pouco do que Claro, precisava. com certeza. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a editora Boa Nova, que sempre está nos ajudando e nos patrocinando, né? Lembrando que vocês podem comprar lá pelo site com o nosso cupom de desconto, Conexão Kardec, né? Que ganha aí 10% nas compras acima de R$50. E pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, se inscreverem no nosso canal do YouTube, que, como eu falei, lá no Instagram ficam os shorts, os vídeos pequenos, mas o vídeo completo fica no nosso canal do YouTube. Então ajudem a gente lá, curtindo os nossos vídeos, compartilhando, que ajuda bastante a levar a doutrina espírita para muitas pessoas. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Você tem alguma coisa ainda para acrescentar? Não, Alguma mensagem para deixar? Queria deixar uma mensagem para todos os jovens, para todos que seguem o Conexão Kardec, que busquem a sua própria conexão. Não espere ninguém pegar na mão de vocês. Vão atrás das respostas, porque a espiritualidade, ela gosta de espírito questionador. Isso é muito importante. Você falou de Sócrates, né, de Platão, nada mais do que questionar, né? Exatamente. E é questionando, é duvidando e buscando respostas que a gente cresce. É isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, viu?